adquirir. Tomara que o Lloyd coma a bola lá, seja o melhor jogador do campeonato turco, que ele seja vendido e seja muito feliz lá na Turquia. Dois jogadores que inclusive estavam com possibilidade de ser negociado era tanto o Lucas Oliveira e o Matheus Carvalho. Só que esses dois jogadores, por uma decisão tomada interna no Vasco. Torcida vascaína, segura essa porque hoje tem notícia quente. Lloyd Augusto foi emprestado, o Vasco garantiu 2 reforços importantes e enquanto isso, o Botafogo ainda vive cheio de dúvidas. Mas não para por aí não. No plantão urgente, Pedrinho bateu o martelo, deu o pontapé inicial na barca e já começou a mudar os rumos do CRVG. Fica comigo até o fim porque vou trazer todos os detalhes, comentar cada movimento e explicar o que isso significa para o futuro do nosso Vascão. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a informação chega primeiro e sem enrolação. Soltando foguete e eu posso usar o bordão do eu avisei. O Lloyd Augusto não se adaptou ao Vasco, foi uma tragédia a passagem desse rapaz vestindo a camisa do Vasco e ele tá de clube novo. Ele acertou o contrato de empréstimo de uma temporada com o Rizespor da Turquia. O primeiro a informar foi o companheiro Vene Casagrande, tá? O jogador vai emprestado com passe fixado, batendo metas lá e o Rizespor querendo adquirir o jogador, eles podem adquirir. Tomara que o Lloyd coma a bola lá, seja o melhor jogador do campeonato turco, que ele seja vendido e seja muito feliz lá na Turquia. Ficou muito nítido para quem minimamente soube separar a razão da emoção, que no ato daquela maldita live que esse rapaz fez, era para ter encerrado o negócio ali. Ele se mostrou um cara extremamente desequilibrado e antiprofissional. Ponto. Tava na cara que aquele é da M. Por 2 motivos. Primeiro, que dava para ver que era um cara antiprofissional. Vamos lembrar que antes da questão dessa live, ele já tinha agredido um companheiro de seleção, que ele foi expulso de uma Copa Africana de Nações, porque ele deu uma paulada no goleiro dele do clube. E depois desse episódio, ele abriu uma live no Instagram, xingando os companheiros de clube, atacando o presidente da Federação Angolana, e nunca mais foi convocado. E para vir ao Vasco, ele fez a mesma situação da live, falando e sendo inclusive desrespeitoso com o clube que pagava o salário dele e que estava o oportunizando seguir a sua carreira, botar comida na sua mesa e sendo ponte para o que ele dizia ser o sonho dele de jogar no Brasil. Ele foi extremamente desrespeitoso à época com o clube dele. Ele falou que nasceu sozinho, não nasceu colado com ninguém, que era para liberar o artista, que era parar de sufocar ele e tinha que deixar ele ser feliz. O cara deixou claro que ele até cita na palavra dele: não me importa qual é o clube, eu quero jogar no Brasil. Ele não queria vir para o Vasco, ele queria vir para o Brasil. Aquele estereótipo, aquela imagem criada sobre o Brasil na cabeça de muita gente, de mulher bonita, praia, samba, essa coisa toda que mexe com a cabeça de algumas pessoas. Inclusive, ao chamar toda a pressão e a responsabilidade para ele, que ele diz na mesma live: se der errado, se eu não conseguir, tá tudo bem, eu volto para Angola e viro gangster. Gangster, que no linguajar angolano lá seria um bandido, alguma coisa nesse sentido lá. Então foi sobre essas palavras e sobre essa live que o Vasco decidiu cacifar um dinheiro e contratar ele. E olha, poderia ter sido pior. O Lloyd foi contratado por 1,5 milhão de euros fixo, e se ele batesse metas, esse contrato chegaria a 2,5 milhões. Como ele não bateu essas metas, fechou no 1,5 milhão de euros, que dá mais ou menos 9 milhões de reais. Que para o futebol de hoje é dinheiro de pinga, um valor até baixo. Porém, para um clube quebrado, asfixiado financeiramente e numa tentativa de uma abertura de recuperação judicial, que inclusive o Vasco vem encontrando dificuldade de fazer acordo com credores, a gente não pode se dar o luxo de jogar no lixo 9 milhões de reais. Já que a gente está falando sobre Barca Cruz Maltina, 2 jogadores que inclusive estavam com possibilidade de ser negociado, era tanto o Lucas Oliveira e o Matheus Carvalho. Só que esses 2 jogadores, por uma decisão tomada interna no Vasco, retorna ali a serem utilizados, relacionados. Inclusive o Diniz também tem como essa opção, tanto o Matheus Cocão como o Lucas Oliveira. E uma informação importante
dos amigos do podcast Cruz Maltino sobre o Lucas Oliveira é que, mesmo ele ainda não tendo uma sequência com a camisa do Vasco e não dando uma confiança, uma segurança, e também acaba sendo uma parte de crítica do torcedor, na última janela de transferência, o Vasco tentou ali o empréstimo junto ao Sport, e a informação com pessoas ligadas ali ao Vasco, segundo os amigos do canal Podcast Cruz Maltino, é que a todo momento chegam sondagens, outros clubes interessados no jogador. Só que até o momento nenhuma sondagem, nenhuma negociação avançou pelo Lucas Oliveira. E a princípio, a partir de então, já que não foi fechado nenhum negócio, vamos estar aqui acompanhando tudo, a transmissão completa no BTB Esportes. Outro detalhe, né? Agora mudando aqui de assunto, vamos falar sobre a informação principal aqui do vídeo, sobre negócio fechado e fim da linha para o angolano Lloyd Augusto. O Vasco conseguiu fechar um negócio por empréstimo, acertou a saída do Lloyd para o Rizerspoor da Turquia, empréstimo com opção de compra, e o jogador já foi liberado para viajar. Então só essa notícia do Vene, ela confirma uma informação que nós trouxemos algumas semanas atrás, que o Lloyd já estava ali de malas prontas. O Admar Lopes já vinha trabalhando nos bastidores a saída de alguns jogadores, inclusive para o mercado turco, o mercado mexicano, tinha ali a possibilidade também do mercado belga, mas fechou a janela na última segunda-feira, dia 8, mas o Vasco já começa a movimentar a barca, e essa barca, o primeiro é Lloyd. O Vasco também trabalha em jogadores que são negociáveis, por exemplo, como o próprio Jean Davi, que está fora dos planos do Vasco nesse momento. Então, basicamente, se pegar os números do Lloyd, foram 18 jogos, 18 partidas, 0 gols e 0 assistências. Então, basicamente, o Lloyd teve uma passagem totalmente apagada, fora as situações ali em relação ao técnico Fernando Diniz. O Diniz ainda tentou uma recuperação do Lloyd em relação à parte psicológica, em relação a trazer o jogador para perto, deu oportunidade em algumas partidas, mas o Lloyd não se adaptou, não deu certo, e aí voltando agora para a Turquia, e vai basicamente o clube turco assume a questão ali salarial do jogador e acaba também enxugando a folha salarial do Vasco nesse momento. É claro que o empréstimo até o momento não é com é como uma opção, não é obrigação de compra. O empréstimo é com opção de compra. Então, basicamente, caso o Lloyd conseguir se destacar, se recuperar no futebol turco, o clube pode exercer ali a opção de compra. Bom,